Quando Deus redime uma pessoa, Ele começa a restaurar a imagem e semelhança original, criando um novo homem, a nova mulher em verdadeira justiça e santidade em Cristo. Na primeira leitura vemos que no último dia da criação Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Ele terminou seu trabalho com um toque especial. Em termos bem simples, ter a imagem e semelhança de Deus significa que fomos feitos para nos parecermos com Deus. Adão não se pareceu com Deus no sentido de que Deus tivesse carne e sangue. As Escrituras dizem que Deus é espírito e, portanto, existe sem um corpo. Entretanto, o nosso corpo, a nossa alma e a nossa vida espelham a vida e o próprio ser de Deus. A imagem e semelhança de Deus se refere à parte imaterial do homem. Ela separa o homem do mundo animal, o encaixa na dominação que Deus pretendeu e o capacita para ter comunhão com seu Criador. É uma semelhança mental, moral e social. Mentalmente, o homem foi criado como um agente racional e com poder de escolha. Isso é um reflexo do intelecto e da liberdade de Deus. Todas as vezes que alguém inventa uma máquina, cuida de uma plantação, escreve um livro, constrói uma casa, pinta uma paisagem, conserta algo que estava defeituoso, quando se delicia com uma sinfonia, faz uma conta, quando ensina alguém ou mesmo dá nome a um bichinho de estimação, enfim, quando a pessoa exerce qualquer tipo de trabalho, esta pessoa está proclamando o fato de que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Moralmente, o homem foi criado em justiça e perfeita inocência, um reflexo da santidade de Deus. Deus viu tudo o que tinha feito, incluindo a humanidade, e disse que tudo era muito bom. Nossa consciência, a nossa bússola moral, é um vestígio daquele estado original. Socialmente, o homem foi criado para a comunhão. Isso reflete a natureza triuna de Deus e o seu amor. No Éden, o primeiro relacionamento do homem foi com Deus. E Deus fez a primeira mulher porque não era bom que o homem estivesse só. Todas as vezes que alguém escolhe uma esposa, um esposo e se casa, ou então quando faz um amigo, quando abraça uma criança, quando vai à igreja, esta pessoa está demonstrando o fato de que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Hoje ainda trazemos conosco a imagem e a semelhança de Deus, mas também trazemos as cicatrizes do pecado. Mentalmente, moralmente, socialmente e até fisicamente mostramos os efeitos do mal. As boas novas são que, quando Deus redime uma pessoa, Ele começa a restaurar a imagem e semelhança original de Deus, criando o novo homem, a nova mulher, que, segundo Paulo, é criado em verdadeira justiça e santidade por Deus em seu Cristo. Qualquer que seja o vosso trabalho, fazei-o de boa vontade, como quem serve ao Senhor e não aos homens. No dia que celebramos a festa de São José Operário, nós também podemos optar pela carta de São Paulo aos Colossenses. E lá nós aprendemos que tudo o que nós fizermos devemos fazer da melhor forma e de todo o coração. E tudo significa tudo. Significa que desde o acordar, passando por todas as atividades diárias, como cuidar da casa, estudar, trabalhar, se relacionar com os pais, com os familiares, cuidar do próprio corpo, cuidar da saúde, o buscar a Deus, a forma como eu trato os meus chefes, os meus funcionários, a forma como eu cuido da minha família, das minhas coisas, dos meus talentos, etc. Tudo devemos fazer de coração, dando o nosso melhor. Existe uma grande diferença entre o perfeccionismo e a excelência. Primeiro, a excelência é um valor do reino de Deus. O perfeccionismo é um valor do reino dos homens. Nos dois casos, sempre se busca fazer o melhor e tentar ser o melhor. A grande diferença é para quem você está fazendo.
Enquanto o perfeccionismo é para agradar a si mesmo e aos outros, a excelência é para agradar ao Senhor e não às pessoas. Que a gente sempre tenha a excelência implementada em nossas vidas, para assim agradarmos a Deus em tudo o que fizermos. Não seremos recompensados pelos homens, mas receberemos do Senhor a grande recompensa, que é a melhor de todas. Contudo, não fazemos isso por causa da recompensa, mas fazemos o nosso melhor para Deus porque o amamos com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento e de todo o coração. Nesse sentido, o trabalho se torna instrumento de santificação na medida em que o realizamos por Cristo e unidos a Cristo. É esse sentido e é esse fim e propósito sobrenaturais o que sublima o trabalho humano, transformando-o em culto diário a Deus, em forma de oração e em meio de expiar os nossos pecados. Tudo o que entregarmos nas mãos de Jesus, Ele nos devolve melhor do que antes. Pense nisso e entregue sua vida nas mãos do Supremo Carpinteiro dos nossos corações. Ao contemplarmos o Evangelho de hoje, já tivemos e certamente teremos outras vezes a oportunidade de refletirmos acerca da falta de fé daquele povo conterrâneos de Jesus. Mas como hoje celebramos a festa de São José Operário e o Dia do Trabalho, proponho nos determos neste trecho. Jesus ensinava na sinagoga de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Como sabemos, Jesus Cristo, como todo e qualquer homem, passou a maior parte de sua vida aqui na terra trabalhando, escondido e discreto naquela pequena e pobre oficina em que São José lhe ensinou o ofício de carpinteiro. É evidente, portanto, que o trabalho é uma realidade boa, querida e vivida pelo próprio Deus. Por outro lado, também é claro que a atividade santificadora da atividade laboral não consiste em simplesmente trabalhar por trabalhar, sem levar em conta o fim e a intenção com que se trabalha. De fato, nunca se trabalhou tanto como nos dias de hoje, e nunca se viu tanta gente desgostosa, lamurienta e sem um sentido profundo de vida. Por isso temos de reconhecer que a santidade que se pode alcançar por meio do cumprimento dos deveres profissionais não está tanto no que fazemos, mas no porquê o fazemos. Nem o dinheiro, nem o sucesso deveriam ser a finalidade última da função que nos cabe, quer na clínica, quer na oficina, quer no escritório ou na sala de aula, mas a glória de nosso Senhor, por quem, com quem e em quem precisam ser levados a cabo todas as nossas ações. Jesus, como carpinteiro, pegava um pedaço de madeira tão sem forma, tão sem valor, e então o aplainava, o endireitava, tirava lascas, aplainava de novo, o lixava e dava formas antes não esperadas para quem o admirasse. O processo era tão bruto, tão artesanal, tão simples, mas uma coisa é certa: a madeira ao fim do processo não era mais a mesma, ela era algo melhor do que antes. A forma de Jesus trabalhar na vida daqueles que o buscam de todo o seu coração também é simples assim. Ele pega a nossa vida tão bruta, tão cheia de caroços e nós, de imperfeições e falhas, e nos leva para a sua carpintaria, e com suas simples ferramentas, simples mas eficazes, começa a nos aperfeiçoar. É assim que Jesus faz conosco. Tudo o que entregamos nas mãos de Jesus, Ele nos devolve melhor do que antes. Pense nisso e entregue a sua vida nas mãos do Supremo Carpinteiro dos nossos corações. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.